Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Humanos Radio Show. Fernando Choque, tudo bem, meu querido? Começamos bem a semana? Tudo bem, Mano Dal Ponte. Como é que começamos com a minha galera, né? A quem? Comecei com a minha galera já. Com a galera? Isso, mas é só hoje, tá? Tá, só hoje. Só hoje, só que hoje também eu matei a cota do mês já. É. Vou ter que até cancelar uns 2 depois. A gente combinou que pastor é uma vez por mês. Só. Isso. Puta é pode vir até mais. Não, mas pastor uma só. Não, só essa vez. Esse mês é só essa aí mesmo. Aí eu trouxe o pastor Alessandro Campos, o pastor Guilherme Naspolini e o pastor Bruno da Luz. Que prazer recebê-los, senhores. Como é que já que é um por mês, eu apresento um de cada, então vai lá, começa. Ó, o pastor Alessandro Campos foi meu líder de jovens quando eu era adolescente. Não, vai nos podres de cada um. Não vou, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Aí tem o pastor Alessandro Campos, foi meu líder de jovens quando eu era adolescente e tal. Tá. O pastor Guilherme, eu conheci, ele era jogador de futebol e tava querendo estudar tava estudando pra odonto, pra entrar no vestibular ainda. Faz tempo, hein? Já é dentista. Tá. E aí o pastor Bruno da Luz eu conheci quando ele era o Bruno da IAF. Da IAF ainda. E aí nem sonhava em ser pastor também. O Bruno também. Eu conheci, nem cabelo branco tinha, né, cara? Não, mas já tinha. Quando eu conheci, já tinha cabelo branco. Eu conheci o Bruno, ele tava bem. Já tinha cabelo branco. Senhores, que e agora eles estão no rolê aí, tranquilo. Estão numa viagem tranquila, eles vão pra Síria. Pra Síria? É pra Jordânia, né? Mas vão falar com o pessoal. Que a Síria tá tranquilo agora, né? É lugar pra Ucrânia agora. É um lugar massa, Não, mas acho que lá também tá ruim também. Eu não vou na viagem, né? Eu vou acompanhar por foto. Senhores, Bruno, prazer te receber, meu velho. Prazer é nosso, mano. É choque, é uma alegria compartilhar aqui o que Deus tem pros próximos dias. Show, pastor Guilherme. Mano, obrigado novamente pelo espaço, obrigado, Choque, é sempre um grande privilégio estar aqui com vocês e obrigado novamente pra gente poder aqui compartilhar com vocês o que nos próximos dias provavelmente Deus fará naquele local. Pastor, e o pastor Alessandro, já falei que é o nome mais bonito de todos os pastores de Criciúma, né, cara? O nome bonito desse aí tem que ser valorizado. Você sabia que tem um padre que é Alessandro Campos também? Também, né, cara? É uma vocação legal. O nome Eu já fui confundido várias vezes, vocês não sabem, é terrível. O Alessandro Campos não é aquele que divide o coco na calça? Não! Teve uma mulher que me mandou uma mensagem. Não é aquele que usa calça que parece. E falou, padre, eu fico doida contigo, padre. Eu falei, que é isso? Eu não sou o padre. Senhores, vocês estão aqui porque vocês vão pra Síria, é isso? Exato. Como é que é? Como é que funciona? Tá, vocês já foram aí. Então, mano, a gente já foi 3 vezes, né? O pastor Alessandro, ele que abriu, né, as portas para que a gente pudesse conhecer o local. E a gente foi em 2017 e 2018, né? Então, 2019 chegou a pandemia, travou tudo e a gente não conseguiu mais planejar, né? Voltar até o local. E agora estamos planejando, já estamos aí praticamente com tudo bem alinhado para que no dia 16 a gente venha Tá, 16 amanhã? 16 de fevereiro. Ah, tá. Achei que era amanhã, depois, os caras... Dia 16 de fevereiro a gente embarca. Florianópolis, São Paulo, Doha, Jordânia. Tá. Então a gente vai praticamente com 2 equipes, certo? E essas 2 equipes a gente vai estar lá no local fazendo praticamente as mesmas coisas, né? Dando continuidade naquilo que a gente já fez nas 2 oportunidades que nós tivemos lá. Tá, mas vem cá, quem começou a história foi o Alessandro, é isso? Sim, como é que foi isso, Alessandro? Foi em 2017, quando eu vi uma reportagem no Fantástico do padre Fábio de Mello, padre. Então, o padre também, tá. Me chamou muita atenção, né? O interesse que ele manifestou pelos refugiados, e eu falei, pô, eu posso fazer alguma coisa, né? E aí fui a primeira viagem para Jordânia, conheci o pessoal dos refugiados e aí me apaixonei pelo projeto que tinha lá, um projeto muito humilde. Eram 2 meninas brasileiras que já estavam lá há 7 anos trabalhando e aí a gente começou a ajudar. E aí tive um plano aí a médio, curto e a longo prazo e estamos executando. Tá, mas quanto tempo você ficou na primeira viagem? Na primeira viagem eu fiquei 21 dias no meio dos refugiados. A gente visitou vários projetos. Na época a gente fez uma mobilização bem grande, né? Acho que em 30 dias mais ou menos, a gente levantou um recurso muito bom, que a gente pôde comprar container de frango, cesta básica, cobertores, ajudou o projeto com pagamento de aluguel, ajudou de todas as formas que a gente podia, né? Comprando roupas também. E quem é que você levou primeiro depois? Quem que eu levei foi o Guilherme Naspolini, né? Tá, você foi com quem, Guilherme, na época? Então, na época o pastor Alessandro chegou aqui e viu toda a estrutura do projeto e viu as demandas que tinham no local. Então, como ele falou, Deus meio que deu um plano
a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Curto prazo foi o momento que ele teve lá, viu todas as demandas e enfim. A médio prazo foi quando ele chegou aqui e a gente começou a mobilizar. Então, foi o pastor Alessandro, foi a minha esposa, a doutora Patrícia, e foram mais 4 pessoas, Isso foi a primeira vez que a gente conversou. Exatamente. Eu acho que a gente conversou quando você ia e depois quando você voltou. Perfeito. A gente fez isso, né? Isso, a gente fez um lance quando a gente estava praticamente uma semana antes de ir. E tu falou, Guilherme, quando vocês voltarem de lá, eu quero fazer uma nova reportagem. E a gente acabou voltando e trocou uma ideia bem legal. Mas como é que foi, por exemplo, porque o Alessandro foi a primeira, beleza, vai na segunda, o impacto é diferente. Sim. Como é que você chegou lá a primeira vez? Então, mano, a gente tinha uma expectativa, obviamente, eu como dentista, eu não tinha nem noção de onde eu ia atender, né, as pessoas, até porque a gente consegue fazer alguns procedimentos não tendo um consultório. Mas aí, como eu comentei naquela vez que a gente voltou de lá... Naquela vez foi o quê? 18? 17. É certo. E aí a segunda vez foi 2018. Então, Deus abriu a porta de um consultório, de um dentista que é muçulmano. Até hoje eu tenho contato, já mandei mensagem pra ele que eu estou indo pra lá e ele falou, tu nem ouse a chegar em qualquer local aqui, a não ser atender no meu consultório, certo? E aí foi um consultório bem assim, uma clínica que me deu todo o suporte para que eu conseguisse fazer praticamente na primeira oportunidade de 2017 500 procedimentos odontológicos e na segunda foi um pouco menos porque a demanda já era um pouco menor, mas em torno de uns 350 procedimentos odontológicos. A minha esposa foi também, 2017 na área médica atendeu em torno de 150 pessoas. E na área médica, então, ali tem uma demanda um pouco mais de uma avaliação mais saturada, mais demorada, enfim. E na segunda oportunidade, em torno também de umas 100 pessoas ela atendeu. Que daí ela foi na segunda viagem, terceira, na verdade, né? Foi só eu, a minha esposa Patrícia e o pastor Alessandro. Tá, mas e o medo nessa história toda? Fica onde, cara? Porque você vai pro desconhecido, né? Você vai com as costas quentes, né? Você acha que Deus tá com você. Mas você só acha. Então, mano, é aí onde entra a fé. Essa pergunta não foi somente tua, mas essa pergunta ela era feita pelos meus amigos, familiares e... primeiro que chamaram você de louco, né? Eu tenho certeza que 1 milhão de vezes te chamaram de louco. Na verdade, mano, o que eles falavam é o seguinte, por que vocês estão indo pra lá, fazer lá e não fazem aqui? E a pergunta sempre, a gente tinha uma resposta praticamente de imediata, porque a gente tem feito aqui também. Não é à toa que a gente teve a oportunidade no teu último programa de uma pessoa te mandar mensagem na hora e falar assim, por que eles não fazem aqui? E a gente tinha um evento bem no final de semana e nós convidamos essa pessoa para estar no Renascer conosco para fazer... E ele foi? Não apareceu, né? Evidente. Nunca vai, mano. Nunca vai. Mas olha aqui, ó, peraí, só antes de você responder, mano, muito legal participar de projetos humanitários. Precisando de um dentista, biólogo e marido de aluguel, é só chamar, tamo junto. Boa. Então, mano, falando sobre a fé, primeiramente, né? A fé é algo que ela tá intrínseca dentro do teu coração. Então, eu vou ser bem sincero contigo. Eu estava mais seguro fazendo os atendimentos, andando lá na Jordânia, do que quando eu faço uma viagem até São Paulo, ou Porto Alegre, ou qualquer outro local do Brasil, que, enfim, a gente não tem, né, uma segurança. Na verdade, é Deus que cuida de nós, é Deus que está cuidando o tempo todo. Então, questão de medo, questão de qualquer outra circunstância, assim, eu te falo que eu estava no centro da vontade de Deus. Manda uma. Não, a resposta é boa, né? Mas assim, ó, além de todo esse pensamento religioso, espiritual, né? Que é o que move vocês, que motiva vocês a ir até lá, vocês também têm um suporte humanitário mesmo, né? Vocês viajam com pessoas para fazer capacitação profissional, vocês têm um feedback aí de como se construiu isso desde a última viagem de vocês para cá? Vocês foram uma vez com um professor de barbearia, né? Vocês têm um acompanhamento de como esse projeto continuou na ausência de vocês durante esses 2 anos de pandemia aí? Então, Choque, isso é sensacional porque quando o Thiago foi, o Thiago do Espaço Homem foi na primeira oportunidade conosco, o Thiago, ele deu um curso para 12 homens lá. 12 homens que a gente deixou eles prontos com maquininha de tesoura, suporte necessário para abrir uma barbearia. E a gente teve agora, há pouco tempo atrás, numa reunião que a gente fez com as líderes do projeto lá, um feedback que 2 daqueles 12 que o Thiago prestou esse tipo de assistência, né? Informar os caras lá, 2 abriram uma barbearia
E um outro menino que tava lá, ele não abriu a barbearia, mas ele deu um curso para um amigo dele que foi para França e abriu uma barbearia na França. Caraca. Ou seja, então a gente não foi somente para dar um assistencialismo, a gente conseguiu mudar a realidade, né? Não somente de uma pessoa, mas ali famílias, né? Mudou a realidade de família. Vocês têm uma base lá também, é isso? Tem 2 pessoas que ficam na Jordânia? Então, quando o pastor Alessandro foi a primeira vez, acho que ele pode falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente abraçou um projeto que já existe lá. Essas 2 brasileiras estão há 15 anos já na Jordânia. Então a base fica em Amman, certo? Que é a capital da Jordânia. Porém, elas têm também uma outra mini sede que fica em Al-Mafraq, que é a cidade mais perto com a Síria, que é a cidade onde existe um dos maiores campos refugiados do mundo, que é o Zaatari, onde recebeu a maior quantidade de refugiados. Praticamente hoje, lá no local, tem em torno de 1,5 milhões de pessoas. Tá, mas assim, eu quero saber uma coisa de vocês, aí do fundo do coração. Como é que vocês fazem para que o ego e a soberba não tomem conta de vocês? Aí eu acho que vocês vão entender a minha pergunta, porque quando vocês estão lá, vocês estão numa situação muito mais favorável e muito superior à dos refugiados, né? Vocês estão numa posição, eu imagino, de comando, vocês estão numa posição, né? Como é que é isso dentro do coração? Como é que vocês tratam isso em vocês? Eu acho que a maior luta, mano, com relação ao ego, que de fato existe, ela não tá relacionada a estar lá e o teu ego ou o teu senso de superioridade em relação àquelas pessoas. Mas eu acho que está mais relacionado aqui. É evidente que qualquer pessoa que se envolva em uma ação humanitária, ela corre o risco, sim, de fazer aquilo motivada pelo seu ego, para que os seus amigos, familiares e conhecidos da cidade o louvem e o aplaudam naquilo. Então eu diria que a nossa maior luta, sim, é com relação ao nosso ego, mas aqui na cidade. Agora, também é evidente que a gente não pode fazer nada motivado para alimentar o nosso ego. A gente não tem um vazio existencial que nos motiva a ir lá para receber o aplauso dos criciumenses. Não é isso que nos motiva definitivamente. Agora, como temos uma vida pautada na palavra de Deus, em comunhão próxima com Jesus Cristo, que obviamente é o mais humilde de toda a existência, nós procuramos ser igual a Ele. E sim, nós lutamos com relação a isso, mas eu diria que a palavra de Deus nos humilha diariamente. Nos humilha no bom sentido. Sim. No sentido de entender, e eu uso aqui, parafraseio o que Jesus disse, que sem mim nada podeis fazer. Nós entendemos com isso que a força, a motivação, as ideias, os projetos, o dinheiro, tudo para ir para essa viagem vem dele. Então não há motivo algum para nós nos orgulharmos ou ficarmos com soberba em relação a isso. Tá, e no caso, por exemplo, estando lá, existem muitos desafios que vão contra vocês para fazerem vocês desistirem? Essas provações existem? Vocês acham que o cara lá em cima tá, vou mandar uma para ver se os caras são de fé lá ou não? Ô, mano, então, e para corroborar com aquilo que o pastor Bruno falou, na verdade, quem ainda é mais beneficiado, tá, em tudo isso, somos nós quando chegamos e nos deparamos com as famílias que estão lá. Então, choque de realidade na nossa vida, quando nós tentamos, sobre essa questão da soberba e do orgulho, quando o nosso coração lá dentro começa a mexer e isso parece que começa a florar dentro de nós, Deus vem e nos mostra algo e faz com que ele assim, não, vocês se coloquem no lugar de vocês, porque um grande aprendizado que quando a gente vai até lá e volta pra cá, a gente vê que o pouco que a gente faz pra eles é muito, mas os maiores beneficiados ainda somos nós quando nos deparamos com aquela realidade. E em várias situações, né? O pastor Alessandro pode falar um pouquinho mais de vários livramentos, de várias situações que aconteceu, tanto na primeira como na segunda viagem. Tá. Conta uma, Alessandro, vai lá. Quero saber de uma. Vou falar da mais grave. Manda. A mais grave, na primeira vez que a gente foi, a gente tava empolgado, postando na internet, Facebook e tal. Quando a gente foi ver, o Estado Islâmico tinha entrado no Facebook e tava acompanhando os nossos familiares aqui no Brasil, né? E a gente gelou, né? Porque aí desfizemos Facebook, apagamos as postagens todas, porque a gente começou a ficar com medo, né? De eles estarem, né, vigiando a gente em algum momento. E tava acontecendo muito na fronteira do Estado Islâmico pegar essas pessoas que estavam fazendo serviço humanitário, prender e vender para os países, negociar com os países. Então a gente estava lá numa situação de risco e às vezes um pouco sem noção, né, empolgado ou talvez emocionalmente, né, aquecido,
né? Por estar num lugar como aquele, ajudando pessoas numa situação de alta vulnerabilidade. Então a gente, normal, né? A gente como ser vocês na frente da câmera, tirando o capuz, assim, os caras do lado, dizendo, vou negociar com o Brasil, vocês e tal. Pois é, não dá nem pra pensar, né? Mas eu ouvi a mãe de um daqueles mártires que foi preso e foi degolado o pescoço, e eu perguntei pra ela qual era a sensação que ela tinha. Ela falou que pra ela foi um grande privilégio o filho dela ter morrido pela causa de Cristo Jesus. Então ele era motivo de alegria para toda a família e para os arredores ali. Você não acha que a mãe de vocês prefere um filho medroso do que um corajoso morto? Morto? Pois Responde eu na acho volta, que sim. A gente já volta aqui no Mano. Eu acho que sim. Eu tenho o prazer de receber 3 figuras. Tem um abraço para vocês aqui do Tony Provenzano. Bruxaço tá dizendo, mano, mais um tema importantíssimo, ajuda humanitária, é uma das missões mais gratificantes, mesmo com as deficiências de recursos e as dificuldades, só conhece quem passou, parabéns. Pará, um abraço, meu queridaço. Tem um abraço aqui, quem se colocou, o Eduardo se colocou à disposição de vocês. E a gente já volta aqui no Manos Radio Show, com ele o pastor Alessandro Campos, o pastor Guilherme Naspolini e o pastor Bruno da Luz, no Movimento Brasil pela Síria. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, Fernando Choque, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam. Quem você trouxe aqui? Isso hoje? Aí, mano, hoje é o pessoal do Movimento Brasil pela Síria, o pastor Alessandro Campos, Guilherme Naspolini e o pastor Bruno da Luz, que vão fazer uma viagem humanitária, missionária agora. Dia 16 de fevereiro, isso mesmo, no dia 16 de fevereiro eles encontram aí com refugiados da Síria na Jordânia. Tá aí, os senhores, a pergunta também é o seguinte, a sensação de fazer pouco também não faz parte de vocês? Que, por exemplo, né, se você dorme 8 horas por dia, você vai dizer, pô, eu podia dormir 6 horas e trabalhar mais 2. Se você dorme 6, você vai dizer, mas se eu posso dormir durante 20 dias, 4 horas e trabalhar mais 2. Como é que isso também, porque tem dia, você não vai se permitir não trabalhar hoje. Eu vim até aqui, hoje eu vou descansar. É assim, ó, o que acontece? Uma gota de água no meio do deserto, então qualquer coisa que a gente vai fazer, independente que a gente vai dedicar mais tempo ou menos tempo, porque a gente também tem um tempo limitado para fazer, né? Geralmente a gente faz durante o dia, que a noite é perigoso, tá, né? A gente evita de sair dos locais à noite, até, inclusive, né? Mas a gente dedica o máximo de tempo, faz o máximo que a gente pode, a gente acorda cedo, faz tudo que precisa ser feito. Até onde dá. Até onde dá. E é evidente que não estamos indo a passeio, não estamos indo a turismo. Ainda que naturalmente, a gente está num lugar e o lugar é legal, obviamente nada impede de visitar. Mas definitivamente a gente está lá para se cansar e não para descansar. Existe uma cobrança, né? Não uma cobrança ruim, mas de um para outro, de lembrar, né? Por que às vezes você tá lá? Então, mano, a gente tem feito aqui já não somente reuniões a respeito disso, né? Porque a gente precisa estar com a equipe muito bem alinhada, que é justamente um desses fatores que o pastor Alessandro falou. Qualquer momento que a gente dispersa e acha que a gente está num local em que nada pode acontecer, enfim, a gente tem que trazer as pessoas novamente para a centralidade pelo qual motivo nós estamos lá, né? Então, para te responder também sobre o pouco que a gente faz, por isso que sempre fica essa pequena brecha, que existem coisas ainda que a gente não finalizou lá, né? Não somente no atendimento médico, odontológico, nas casas que a gente vai ver as demandas que as famílias têm lá. E o pouco é mais ou menos o que eu vou te falar agora. Uma família que eles eram dono de um mercado, tinham um grande poder aquisitivo na Síria, eles perderam tudo, dignidade, não tem a sua carteira de identidade, não tem mais nada. Eles são obrigados a saírem da Síria e irem para um local estranho, onde não tem uma oportunidade de trabalho, de emprego, etc. Tu chega no local daquela casa e o que eles mais precisam naquele local é um fogareiro. Um fogareiro hoje, como aqueles liquinhos que a gente tem aqui, certo? Serve tanto para o quê? Para deixar o ambiente da casa aquecido, porque hoje lá, se tu entrar na internet e olhar, tá fazendo mais ou menos 6, 7 graus. Então, a gente vai chegar lá num local que tá muito frio. Pessoas morrem de frio lá. Todos os dias. Ou seja, esse liquinho ele serve não só para aquecer a casa, mas para as pessoas fazerem a sua comida em casa. Então nós chegamos na casa de um cara que era dono de um mercado e nós falamos para ele: qual é a tua maior urgência hoje? Ele falou: eu preciso de um liquinho. Eu e o Alessandro, a gente saiu na hora e isso foi muito impressionante, né? Que lá a marca daquele liquinho é um liquinho que ele é de cor laranja.
Então, ele falou assim, ó, não compra o azul porque o azul não vai funcionar, ele quebra em pouco tempo. Eu e o Alessandro rodamos a cidade inteira e nós não achávamos. Cara, nós não achava. Não achava, não tinha jeito, só achava o azul. E aí eu falei pro Ali, cara, vamos parar o carro e vamos orar? Porque se a gente não acha, a gente... E foi impressionante, cara, que a gente parou o carro e aí a hora que o Ali começamos, Deus, nos mostra onde tá esse liquinho, nos deu a oportunidade de comprar isso pro cara. Nós olhamos pro outro lado da estrada, cara, tinha uma tenda de fruta, só tinha fruta, só vendia fruta. E tu acredita que em cima de uma mesa tinha um liquinho fechado de cor laranja e o Alessandro olhamos um pro lado, olhamos assim um pro rosto do outro. Foi incrível. E quando nós chegamos com esse liquinho na casa do cara, foi a mesma coisa que chegar, cara, com assim, uma Ferrari 0 quilômetro para aquele cara. Então é isso que eu tô te falando, o pouco que a gente leva para aquelas famílias é o muito que eles tinham na Síria e foi tudo tirado deles. Como é que vocês fazem para manter o coração frio e calculista? Porque vocês não podem se envolver emocionalmente, não devem nem pensar, né, cara? Porque se acontecer isso, vocês não vão conseguir ser profissionais e realizar o que vocês têm que realizar. Eu acho que primeiramente muita oração, porque sendo direcionado por Deus, a gente sabe até onde nós podemos ir, o que a gente pode fazer naquele local, né? Mas quando nós estamos lá, eu acho que o amor é o que conta. É o amor que nós temos para oferecer. Porque oferecer uma restauração, oferecer um tratamento de canal, um atendimento médico, oferecer qualquer outra coisa, para eles vai ser uma parte, né, do todo. Mas o amor é algo que impacta, o amor ele abre portas, o amor ele faz com que a esperança seja renovada, né, aquilo que eles perderam. Então a esperança. Então todas as viagens não é só assistencialismo. Na verdade é muito mais do que isso. É levar o amor de Jesus até aquelas famílias e mostrar para eles que existe uma esperança muito maior daquilo que está acontecendo naquele local. Até porque, cara, você falou um negócio que se você não consegue olhar para frente e ver futuro em alguma coisa, a tua vida acabou, né? Você tem que ser sempre movido por alguma coisa, né, cara? Eu imagino essas famílias, né? E, mano, é impressionante que, cara, a primeira viagem que eu particularmente tive a oportunidade de ir lá, quando eu voltei, e isso até comentei, né, no programa, cara, eu cheguei dentro do meu consultório, eu olhei para as 4 paredes e eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Trabalhando para comprar casa, que é lícito, obviamente, com o nosso salário, para comprar carro, para fazer viagens, para comprar um telefone bom, uma roupa boa. E eu acho que isso é como eu te falei. Na verdade, nós somos muito mais transformados, né, do que a gente talvez transforme algo naquele local. Ô Guilherme, eu imagino que vocês não tenham vindo aqui só para avisar a população que vocês estão fazendo essa viagem. Vocês não estão só divulgando que acompanha o nosso Instagram que vai ter foto lá. Mas assim, tem alguma possibilidade de o criciumense que não vai viajar, o criciumense que vai, criciumense, aqui em Criciúma, eu posso contribuir de alguma forma com a viagem de vocês? Como é que vocês recebem esse tipo de apoio, se existe essa possibilidade de apoiá-los? Choque, eu acho que uma viagem como essa, ela só vai acontecer porque existem 3 fatores. Primeiro, muita oração, tá? Então nós precisamos que independente do seu credo, nós precisamos de oração das pessoas para que tudo que Deus quer que aconteça naquele local venha fluir da melhor maneira. Então nós precisamos de muita oração. O segundo ponto, nós precisamos de contribuição, porque nós levamos dinheiro, não tem como levar medicamentos, não tem como levar qualquer outra coisa, não dá, cara. Porque não pode? Porque a Anvisa trava qualquer outra parte institucional que precisa destravar isso, então a gente precisa levar dinheiro. Então a gente, em todas as edições, a gente fez o Bazar do Amor, que foi as 2 edições onde a gente levantou o maior número de recursos, fora as pessoas que... Agora imagina a quantidade de medicamento que você podia comprar muito mais barato aqui. Sim. E levar pra lá. Exato, mano, até porque a moeda deles lá é o dinar jordaniano e a moeda deles é 7,31, então ela é 7 por 1. A gente geralmente troca, leva em dólar e geralmente, pela graça de Deus, a gente consegue levantar $10 mil sempre, né, nas viagens, e chega lá esse dinheiro ainda diminui. Mas lá Deus faz o negócio acontecer e multiplica lá. A outra forma é que as pessoas podem contribuir, né? A gente tem o nosso Instagram, né? É o @Brasil pela Síria, então ali tem o Pix, as pessoas podem oferecer a oferta que sentir no coração, seja R$5, R$10, R$100, tudo. As pessoas vão estar nos oportunizando de chegar lá e mudar a realidade daquelas pessoas. E o terceiro ponto é as pessoas que vão.
Então, é esse tripé. Muita oração, as pessoas que podem contribuir conosco e as pessoas que precisam estar no local. É a rifa, né? A rifa? E aí, como as duas edições passadas a gente fez o Bazar do Amor, que foi o carro-chefe para levantar o maior número de recursos, dessa vez a gente teve uma ideia de fazer a Rifa do Amor, que vai ter 20 prêmios, tá? 20 prêmios que é desde joia de ouro e várias lojas aí que nos apoiaram, tá? E a gente agradece aqui a todas as lojas que nos apoiaram com diversos produtos. Essa rifa custa R$10. Então, para aquela pessoa que quer ajudar, mas também quer ter um retorno, um possível retorno, né? De ganhar algum dos prêmios, ela pode também entrar em contato com a gente via direct lá no Instagram, e lá a gente pode já passar maiores informações e fica tudo muito mais facilitado. Senhores, desejo uma ótima viagem para vocês. E já não precisa dizer, né? Quando voltar, já volta, porque daí eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais história para contar. Combinado? Vocês estão vendo que ele que tá falando que é pra trazer, né? Depois não é, não. Depois outra vez, só quer trazer pastor, não sei o quê. Tá bom, agradece o pastor. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo aí, também pela disposição de vocês, né? De se colocar num lugar tão complicado como esse aí. Então, acho que é isso aí, né? Todo mundo, acho que evangélicos, católicos, independente de qual seja a nossa fé, a gente deseja que Deus abençoe vocês essa viagem. Brasil pela Síria. Brasil pela Síria, pastor Alessandro Campos, pastor Guilherme Naspolini, para pastor Bruno da Luz. Fernando Choque, não esqueça de uma coisa nesse programa. Somos todos humanos e enviamos pessoas para a Síria. Tá bom, então, vai.